A paz de Deus, eu sou a irmã Helena, e falarei do cavaleiro branco. Apocalipse 6 versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E os teólogos dizem que esse cavaleiro é Jesus, porque ele não mata ninguém igual aos outros cavaleiros. Também o cavaleiro branco não traz as pragas iguais aos outros cavaleiros, e ainda tem uma coroa e sai vitorioso por vencer, o que lembra Jesus na cruz do Calvário que venceu e retomou a sua coroa. Mas se vocês perceberem, o cavaleiro branco não é Jesus, porque na visão de João, quem abre o livro dos selos é o próprio Jesus. Seus cavaleiros amarelo, preto e vermelho não trazem coisas boas, porque o cavaleiro branco irá trazer coisas boas, já que os 3 cavaleiros trazem coisas ruins, e o cavaleiro branco também irá trazer coisas ruins por fazer parte do quarteto do mal. Não existem 3 cavaleiros do mal e um do bem, os 4 são do mal. Se é Jesus quem está abrindo os selos, significa que ele não é o cavaleiro branco. Jesus não estaria abrindo o selo dele mesmo, até porque, na visão de João, em ver Jesus na forma de cordeiro no céu, significa que o sacrifício já foi consumado, e Jesus estava à direita do Pai, e por vencer na cruz, ganhou o direito de abrir o livro dos selos por ser digno. Essa dignidade Jesus recebeu ao vencer na cruz. Então a profecia do cavaleiro branco vindo para a terra não é Jesus, pois ele já tinha encerrado o seu ministério na terra e já estava no céu glorificado. O cavaleiro branco não é Jesus, porque os 7 selos fazem parte das profecias do fim dos tempos, e quando Jesus estava na terra, não era o fim dos tempos ainda. O cavaleiro branco recebeu a coroa, mas não fala de quem recebeu a coroa, ocultando a pessoa que entregou a coroa para ele. Sabemos que quando Jesus venceu na cruz e retornou ao céu, ele foi glorificado pelo seu próprio Pai. A respeito a Jesus, não há dúvidas de que o Pai o glorificou, mas o cavaleiro branco não fala que o Pai o glorificou, o que dá a entender de que não é Jesus. Esse cavaleiro branco recebe a coroa na terra e não no céu. Essa coroa significa honra, glória, vitória e recompensa. No Império Romano, quem recebe a coroa é quem venceu uma disputa, é o que o versículo fala, e saiu vitorioso e para vencer. Lucas 4 versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. A coroação na terra só vem de Satanás, mas a coroação de Deus é para quem chega ao céu, porque o reino de Jesus não é desse mundo. O cavaleiro branco é coroado na terra. A coroa é o símbolo de nobreza, de alguém importante que receberá honrarias na terra, o que leva a crer que esse cavaleiro branco é o anticristo que será honrado na terra por Satanás, que irá usar os governantes para exaltar esse filho da perdição entregando os governos terrenos. Mateus 4 versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Os salvos também são honrados no céu com coroas, pois se a igreja é a rainha por pertencer ao Rei dos Reis, é justo que a rainha tenha uma coroa também. Embora a cor branca tenha um significado de pureza, esse cavaleiro branco não é do bem, porque nem tudo o que brilha é ouro, e a própria palavra vai dizer, segundo Coríntios 11 versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Se o anjo de luz é branco e resplandecente, Satanás e os seus demônios podem ficar brancos e resplandecentes. Satanás pode se camuflar de bondade e se disfarçar de pureza. O significado do arco em sua mão. O cavaleiro aparece com o arco sem a flecha, que significa: não quero guerra, vim em paz. O anticristo assinará um acordo de paz. O arco-íris também é chamado de arco. O nome verdadeiro é arco na Bíblia, mas os gentios, em homenagem à deusa Íris, mudou o nome para arco-íris, mas o nome arco na Bíblia. O arco foi uma aliança que Deus fez com Noé, e toda a alma vivente na terra. O arco é também o símbolo de aliança. O cavaleiro branco vem com o arco sem a flecha, que não é guerra, mas o arco sem a flecha tem a mesma aparência do arco-íris do céu, o que significa aliança. Esse cavaleiro irá fazer uma aliança com as nações da terra,
se o primeiro selo é o anticristo, porque ele ainda não se manifestou se o selo foi aberto. Segundo Tessalonicenses 2 versículo 3 e 4, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O homem do pecado, filho da perdição, o anticristo se manifestará depois da apostasia. Segundo Tessalonicenses 2 versículos 5 e 6. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O Espírito Santo que está na terra, detém o anticristo para que não seja manifestado antes do seu tempo. Segundo Tessalonicenses 2 versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo está retendo o aparecimento do anticristo até o dia de ser tirado da terra. Quando o Espírito Santo for tirado da terra, o anticristo se manifestará, porque o Espírito de Deus está impedindo que o anticristo apareça. Eu acredito que o Espírito Santo será tirado da terra no arrebatamento da igreja. Também acredito que a igreja sofrerá uma perseguição do sistema governamental para se despertar, uma pré-tribulação ou o começo da tribulação. Aí a igreja será arrebatada. Eu não acredito que a igreja aguente passar pela tribulação inteira, mas o começo dela e depois ser arrebatada é mais viável, apesar de que não existe um tempo definido para a igreja ser arrebatada, e isso vai depender da colheita se estiver madura. Se a igreja tivesse madura hoje, com certeza iria subir antes da tribulação. Como a igreja não está madura, acredito que passará por algo para buscar a Deus. Por isso não descarto uma perseguição antes da vinda de Jesus, ou a igreja passar por 6 meses ou 1 ano de tribulação, e não os 3 anos e meio que não acredito que a igreja irá suportar tudo isso. É apenas uma opinião minha, e não uma revelação. Mas Deus pode revelar a alguém se a igreja irá passar por uma parte, ou irá subir antes. Segundo a Tessalonicenses 2 versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando o Espírito Santo for tirado, o iníquo que é o anticristo será revelado para a humanidade, e será aniquilado quando Jesus vir, se o primeiro selo está aberto, porque o anticristo não veio ainda, porque esse cavaleiro branco não se manifestou. O cavaleiro branco é o primeiro selo, ou seja, o início do fim. É com esse cavaleiro que marca o começo das pragas, apesar de ele não trazer nenhuma praga com ele. O cavaleiro branco não traz nenhuma praga com ele, mas traz a pior coisa no mundo espiritual, a morte espiritual para a igreja, e a prova de que esse cavaleiro branco não traz as pragas para a terra igual aos outros, mas trabalha no âmbito espiritual, ou seja, é o único cavaleiro que não trabalha em trazer o mal na terra, mas trabalha no mundo invisível trazendo a morte espiritual, e a prova está em 2 Tessalonicenses 2 versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, o mistério desse cavaleiro já está operando na terra que é a injustiça. Segundo a Tessalonicenses 2 versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo enganará com sinais e prodígios de mentira, que faz parte do seu mistério da injustiça. Segundo a Tessalonicenses 2 versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O mistério da injustiça enganará todos que não receberam o evangelho da verdade e do amor para se salvarem. Segundo a Tessalonicenses 2 versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus enviará esse cavaleiro da mentira para que creiam na mentira. Na verdade, quando fala que Deus enviará a operação do erro através do anticristo, significa que o selo já foi aberto para que o anticristo venha a enganar as nações que desprezaram a salvação do seu filho. Segundo a Tessalonicenses 2 versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
A injustiça e o engano em várias áreas como políticas, leis e na igreja. Temos uma política injusta, leis injustas que não prendem pessoas ricas, igrejas injustas que não pregam a justiça, e se não é justa é injusta. A prova de que o primeiro selo está aberto, é porque o mistério da injustiça, que significa o engano e a operação do erro de Satanás, já está se cumprindo na terra. É o que foi falado no livro de Tessalonicenses, que diz que mesmo o Espírito Santo retendo o anticristo, os mistérios do engano estão na terra, e a prova de que o primeiro selo está aberto, é que mesmo sem o anticristo ter se manifestado, sinais de prodígios mentirosos estão sendo realizados em nosso tempo, curas e milagres satânicos também estão sendo realizados em nosso tempo. Fogos estranhos também estão sendo realizados em nosso tempo. Falsos mover do Espírito Santo. Tudo isso é operação do erro e mistério do engano. Marcos 13 versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem se for possível até os escolhidos. Mateus 24 versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Sem o anticristo se manifestar na terra, as suas operações já estão na terra. Sem o anticristo se manifestar na terra, os governos já estão criando leis do anticristo. A política está orquestrando um governo parecido com o do anticristo. As leis criando o casamento do mesmo gênero, fazendo a união conjugal de pessoas do mesmo sexo. As igrejas estão mentindo e pregando um falso evangelho que o anticristo iria adorar se tivesse na terra. O mundo está se preparando para receber o anticristo, por isso que o palco está sendo preparado do jeito que ele gosta, colocando leis para agradá-lo, uma política para recebê-lo e uma igreja para apoiá-lo. Essa é a profecia do cavaleiro branco que está se cumprindo. O efeito do primeiro selo é imitar a Deus com uma falsa pureza, falsa bondade, falsa política, falso evangelho, falso resplendor e falso Pentecoste. Tudo isso são as características do branco desse cavaleiro que serve para se camuflar. É um espírito do engano que não trouxe a guerra, nem as doenças e nem a inflamação igual aos outros cavaleiros, mas trabalhou no âmbito espiritual, que é o engano, que é pior do que a fome, guerra e doenças, porque o engano leva para o inferno. A fome, a guerra e as doenças dos cavaleiros não podem levar para o inferno, mas a heresia do cavaleiro branco leva para o inferno. Gálatas 1 versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Evangelhos terrenos que tiram o objetivo da salvação da alma. Antes do rompimento do primeiro selo, o apóstolo Paulo já alertava sobre o engano que iria surgir. Depois que o cavaleiro branco foi solto, vários evangelhos surgiram, uma variedade de teologias que veio para confundir e desviar do caminho da verdade. Muitas seitas com aparência de cristãs foram criadas, lembrando que o cavaleiro branco tem aparência de puro, mas não é puro. Igrejas estão sendo criadas com a aparência de verdadeiras, mas não são. Segundo Coríntios 11 versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Fala da simplicidade do Evangelho, que não devemos deixar entrar a exaltação no coração, e pregar um Evangelho da ostentação, deixando a simplicidade da doutrina. Falando de simplicidade, a serpente usou de astúcia para corromper Eva, colocando na mente dela que podia ser igual a Deus. 1 João 2 versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Fala que muitos têm se feito anticristos. Observe que a profecia do cavaleiro branco já se cumpre aqui, usando homens para se transformarem em anticristos. Segundo Coríntios 11 versículo 4, 13 a 15. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis.
porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nem tudo que se transfigura de pureza é puro. 1 João 2 versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E esses anticristos saíram das igrejas que pregam a verdade. Esses são homens que não suportaram a verdade e saíram da igreja, e abriram suas igrejas para pregarem as suas doutrinas que vai contra a verdade que eles não suportaram. 1 João 2 versículo 21. Não vos escrevi, porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade, o evangelho que nada é pecado e também o evangelho da prosperidade. 1 João 2 versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Temos seitas iguais às Testemunhas de Jeová que negam a divindade de Jesus, outras seitas que não acreditam que Jesus é o Salvador igual ao judaísmo, e tem seitas que negam o Pai, não acreditam que é o Pai de Cristo, associando com uma mesma pessoa, um só Deus, porém duas pessoas diferentes. Um só Deus não é a mesma pessoa, um só Deus em três pessoas. Por isso fomos criados à sua imagem, sendo uma só pessoa tricotômica, sendo corpo, alma e espírito. O ovo tem casca, clara e gema que gera uma vida. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que representa o número 3. Pai, Filho e Espírito Santo, segundo João 1 versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Seitas que não acreditam que Jesus veio em carne, e tem seitas que pregam que Jesus era imortal quando veio à terra. 1 João 2 versículo 23, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. 1 João 4 versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O espírito do anticristo já operava no tempo do apóstolo João negando a Jesus, mas ainda não era o espírito do anticristo, na qual João fala que esse mesmo espírito que estava agindo naquele momento era o espírito do anticristo, mas ainda não era o verdadeiro espírito do anticristo que ainda estava por vir. E quando o espírito do anticristo se manifestou, na época quando o apóstolo João falava do espírito do anticristo já estar no mundo, mas que ainda não era o espírito do anticristo verdadeiro, o espírito do anticristo verdadeiro foi revelado ao apóstolo João na ilha de Patmos quando recebeu a revelação do Apocalipse. Ali ele viu Jesus abrindo o primeiro selo, e a profecia do cavaleiro branco iria se cumprir. Depois da abertura do primeiro selo, o espírito do engano se instalou dentro das igrejas. Qual é a diferença da apostasia do Antigo Testamento para a apostasia do Novo Testamento? No Antigo Testamento, o povo de Israel apostatava da fé quando adorava imagens de Baal e Astarote. Na graça, a adoração é bem disfarçada igual o cavaleiro branco. A igreja diz que adora a Jesus, mas coloca o dinheiro em primeiro lugar. A igreja diz que serve a Jesus, mas não anda na doutrina santa e vive na doutrina do diabo. A igreja diz que prega o evangelho, mas não passa de teologia que não tem coragem de pregar o evangelho da renúncia. No Antigo Testamento, o povo adorava imagens, e Satanás não se disfarçava, tudo era visto. Na graça tudo está disfarçado, até o evangelho. Satanás vem se camuflando em aparência branca que é pura, para que o povo não venha perceber. Igrejas que pregam o evangelho parecido com a verdade, mas não é a doutrina. No ano de 2017, eu tive uma visão que esse cavaleiro branco que era um espírito se materializava e se transformava em um homem de carne, e uma legião de demônios anticristos o acompanhavam. E eu vi um grande livro, e tinha um capítulo inteiro sobre o cavaleiro branco. Esse capítulo tinha várias páginas, e no começo dessa página, falava do cavaleiro branco.
e quando eu passava as folhas para frente, eu vi os espíritos do engano, que são os espíritos do anticristo que trabalham para o Cavaleiro Branco. E quando foi passando as folhas para frente, chegando às últimas folhas, foi quando o anticristo estava encarnado imitando a Jesus, que sendo espírito encarnou também. Eu acredito que muitas folhas do capítulo do primeiro selo ainda irão passar, até chegar à página que o anticristo se manifestará. O capítulo do Cavaleiro Branco está passando página por página, e se cumprindo cada fase desse selo até chegar à manifestação do anticristo no governo. Eu não sei explicar ainda se essa materialização é literal, ou é uma possessão de um corpo, e depois dessa visão, eu tive a certeza de que o Cavaleiro Branco é o espírito do anticristo que ainda está na sua forma invisível. Esse Cavaleiro Branco irá se materializar quando chegar o tempo. Nesse momento, enquanto o Cavaleiro Branco não se materializar, milhões de demônios do engano estão trabalhando para ele. O anticristo já está na Terra em sua forma invisível. É um principado que lidera milhões de demônios de seitas, das heresias, do engano e do falso evangelho. A palavra anticristo significa contra Cristo, contra o evangelho da verdade, contra a santidade, contra a doutrina, contra a justiça divina, contra a luz, contra a salvação. Tudo que é anticristo sempre vai se opor às coisas de Deus. Os apóstolos já tinham os anticristos que eram contra eles, e nos dias de hoje, com o primeiro selo aberto, temos os opositores, homens anticristos possuídos por espíritos dos anticristos que inspiram eles a usarem a palavra de Deus para enganar. Outras características de um anticristo é querer roubar o lugar de Cristo. Lúcifer tentou no início do mundo roubar o lugar de Deus. E nos dias de hoje, tem pastores que roubam o lugar de Jesus e se colocam igual a Deus, curando as pessoas, operando milagres e dizendo: "Foi eu quem fiz". Não ensina as pessoas a buscarem a Deus, mas a buscarem a eles próprios, deixando os ímpios dependentes deles. Os ímpios não oram, e sempre pedem orações para eles. Esses pastores assumiram a posição de Jesus, se colocando como homens dos milagres, e homens que vão salvar no lugar de Jesus. Tem um tal de Henri Cristo que se veste igual a Jesus, e diz que é o próprio Cristo, mas qualquer um crente irá perceber de que não passa de uma pessoa que tem problemas. Sempre irão surgir essas figuras com vestidos antigos falando que é Jesus, mas os verdadeiros anticristos são homens que não se vestem de Jesus, e não falam que são Jesus. Os verdadeiros anticristos operam sinais iguais a Jesus, curam igual a Jesus e têm seguidores iguais a Jesus. No Antigo Testamento, alguns governantes tinham as características do anticristo, como Nabucodonosor, Xerxes e outros. No Novo Testamento, Herodes tinha o espírito do anticristo por se opor ao evangelho. O imperador Nero e alguns imperadores romanos que mataram muitos cristãos nas arenas dos leões também. E a Igreja Católica que queimou muitos cristãos e mataram muitos deles por não se dobrarem à sua doutrina profana. Todas essas coisas são movidas pelos espíritos dos anticristos que se opõem contra o evangelho da salvação, e não perseguem aqueles que pregam o evangelho do engano. Tanto na religião quanto na política, os espíritos dos anticristos irão possuir governadores, papas e pastores para perseguirem os verdadeiros cristãos. Na parte política, também existem homens que têm o espírito do anticristo que perseguem os cristãos, e colocam leis de casamentos gays. Na política, tem muitos governadores que oprimem o povo, igual o anticristo irá fazer quando se manifestar. Na política tem governantes que matam os seus povos. Quantos presidentes sanguinários mandaram executar muitas pessoas por contrariarem os seus planos? As perseguições dos muçulmanos que matam os cristãos também são o espírito do anticristo. Eu acredito que o Cavaleiro Branco não trabalha sozinho, e milhões de espíritos do engano estão na igreja enganando, e na política também enganando. O primeiro selo foi aberto e não se fechará, e todos os capítulos irão se cumprir, até o aniquilamento do anticristo. Com a abertura do primeiro selo, o Cavaleiro Branco foi solto, e com os espíritos dos anticristos, estão espalhando a apostasia e o engano. Igrejas de doutrinas estão se corrompendo, e igrejas da prosperidade e portas largas estão sendo abertas para divulgarem a mentira.
O primeiro selo foi aberto, e estamos nos primeiros capítulos da manifestação desse cavaleiro e dos espíritos dos anticristos. E logo chegaremos nos próximos capítulos do primeiro selo, que será a manifestação do anticristo em carne. Hoje o anticristo está em espírito, e os espíritos anticristos do engano estão possuindo os falsos pastores, para prepararem o caminho para o governo único mundial. Quando o Cavaleiro Branco se materializar e governar, todo olho verá, e ele unirá a igreja com a política na qual espalhará o engano e ambos. Eu não sei dizer se esse espírito do verdadeiro anticristo já se materializou em uma pessoa, se já aconteceu essa materialização ou possessão de um corpo para governar. O anticristo, mesmo sendo uma pessoa, não poderá se manifestar enquanto o Espírito Santo não for tirado da terra. Por isso que vai ser difícil alguém se salvar quando o Espírito Santo for tirado da terra, porque ele é o que convence a pessoa do pecado e do juízo. Sem o Espírito Santo, o anticristo no governo trabalhará com uma legião terrível de demônios, a mesma legião do engano que vi na visão trabalhando para o Cavaleiro Branco. Eu encerro esse estudo, e que a paz de Deus esteja com vocês. Amém.